8 horas de sono. Você foi para a cama cedo, não ficou no celular até tarde, dormiu o tempo que todo mundo diz que é o suficiente. E acordou destruído. Corpo pesado, cabeça lenta, a primeira sensação do dia foi cansaço. E aí você pensa, mas eu dormi 8 horas, isso não faz sentido. Faz, só não é o tipo de sentido que a maioria das pessoas conhece. Porque o problema não é a quantidade de horas que você dormiu, é o que aconteceu durante elas. E hoje eu vou te explicar exatamente o que está sabotando o seu sono sem você perceber. 4 coisas que a maioria das pessoas faz todo dia achando que são inofensivas. E o que fazer com cada uma delas. Antes de falar sobre o que está errado, você precisa entender como o sono funciona de verdade. Porque a maioria das pessoas trata o sono como um bloco único. Você apaga e 8 horas depois acorda. Simples assim. Não é assim que funciona. O sono tem estrutura, uma estrutura muito específica que seu corpo precisa completar para que o descanso seja real. Durante a noite você passa por ciclos. Cada ciclo dura em média 90 minutos e cada ciclo tem 4 estágios dentro dele. O estágio 1 e o estágio 2 são o sono leve. Sua respiração desacelera, sua temperatura cai, seu cérebro começa a reduzir a atividade. É a transição entre estar acordado e estar dormindo de verdade. O estágio 3 é onde as coisas ficam interessantes. Esse é o sono profundo, o sono de ondas lentas. É aqui que seu corpo faz a manutenção. Hormônio de crescimento é liberado, tecidos se recuperam, seu sistema imunológico se fortalece. E a memória do dia começa a ser consolidada. Tudo que você aprendeu, viveu e sentiu começa a ser organizado e armazenado. O estágio 4 é o REM, movimento rápido dos olhos. É onde você sonha, mas não só isso. É onde seu cérebro processa emoções difíceis, onde criatividade se reorganiza, onde conexões entre ideias diferentes são formadas. Pesquisadores chamam o REM de terapia noturna gratuita e não é exagero. Você precisa passar por todos esses estágios, várias vezes por noite. Um adulto saudável completa entre 4 e 6 ciclos por noite. Agora vem o problema. Qualquer coisa que interrompa esses ciclos, mesmo que você não acorde, mesmo que nem perceba que algo aconteceu, reduz a qualidade do sono de forma drástica. Você pode deitar 8 horas e passar a noite inteira em sono leve, entrando no estágio 3, sendo puxado de volta para o estágio 1, tentando de novo, sendo interrompido de novo. 8 horas de sono fragmentado não repõe nada. Você acorda com a sensação de não ter dormido porque, tecnicamente, em termos de recuperação real, não dormiu. E existem 4 coisas muito comuns que causam exatamente isso. A primeira, álcool à noite. Isso vai ser impopular, mas precisa ser dito. Álcool te faz adormecer mais rápido, isso é real. Você sente aquele relaxamento, aquele peso nos olhos, aquela facilidade de fechar a cabeça. Parece que está funcionando. Mas o que o álcool faz, no meio da noite, é o oposto do que parece no começo. Álcool suprime o sono, REM, nas primeiras horas da noite. Seu cérebro tenta entrar no REM, encontra o álcool circulando e não consegue completar o ciclo. Você fica preso nos estágios mais leves. Resultado, acorda com a sensação de que dormiu mal, porque dormiu mesmo. Tem mais. Na segunda metade da noite, quando o álcool é metabolizado, seu corpo entra em modo de rebote. O sistema nervoso que foi suprimido volta com força. Você pode começar a acordar no meio da noite sem entender por quê, ou dormir, mas num sono muito mais agitado. Não importa a quantidade, pesquisas mostram que mesmo 1 ou 2 doses à noite reduzem o sono REM em até 25%. A sensação de que beber ajuda a dormir é real na primeira hora. É ilusão no resto da noite. Se você tem o hábito de tomar uma cerveja ou uma taça de vinho para relaxar antes de dormir e acorda cansado, você encontrou uma causa bem provável. A segunda, temperatura do quarto errada. Esse é o mais subestimado dos 4. Seu corpo precisa baixar a temperatura central para entrar em sono profundo. Não é preferência, é fisiologia, é um processo que seu organismo inicia sozinho quando detecta as condições certas. O problema é que a maioria das pessoas dorme num quarto quente demais.
A temperatura ideal para dormir fica entre 18 e 20 graus. Para muita gente no Brasil isso parece frio, mas é a faixa onde o corpo consegue fazer a queda de temperatura que precisa para entrar nos estágios profundos. Quarto quente significa que seu corpo luta contra a temperatura a noite inteira. O sono fica mais leve, você vira mais, acorda mais, sai do sono profundo mais fácil. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh fizeram um experimento onde participantes usaram coletes de resfriamento durante o sono. Os resultados foram comparáveis ao uso de medicação para insônia em alguns casos. Você não precisa de nada tão extremo, mas ajustar a temperatura do quarto é uma das mudanças com melhor custo-benefício para a qualidade do sono. Sem ar-condicionado? Ventilador apontado para o corpo, coberta mais leve, janela entreaberta, banho frio antes de dormir que ajuda a iniciar a queda de temperatura corporal. Parece coisa pequena, na prática muda bastante. A terceira, horário irregular. Esse é provavelmente o mais impactante dos quatro e o mais ignorado. Seu cérebro tem um relógio interno, o ritmo circadiano. É um sistema biológico real com estruturas físicas no cérebro responsáveis por ele, que controla quando produzir melatonina, quando cortá-la, quando preparar o corpo para dormir e quando preparar para acordar. Esse relógio é calibrado principalmente pela luz e pelo horário. Quando você dorme meia-noite de segunda, 2 da manhã de terça, 11 da noite de quarta e tenta compensar dormindo até tarde no fim de semana, esse relógio fica completamente perdido. É como trabalhar em turno rotativo toda semana. Seu corpo nunca sabe que horas são. Nunca sabe quando preparar o sono profundo. Nunca sabe quando é hora de acordar de verdade. O resultado é que mesmo com 8 horas, você acorda na hora errada do ciclo. Pode ser que acorde no meio do sono profundo, que é a pior hora possível. É quando você sente aquela desorientação completa, aquele mal-estar que leva horas para passar. É como desembarcar num voo internacional todo dia. Seu corpo não sabe mais que horas são. A boa notícia é que o relógio circadiano é ajustável, mas precisa de consistência para se calibrar. Consistência de horário vale mais que duração. Dormir 7 horas no mesmo horário todo dia é melhor do que dormir 9 horas em horários aleatórios. A maioria das pessoas que começa a dormir e acordar no mesmo horário por 2 semanas nota uma melhora significativa na qualidade do sono. Não porque dormiu mais, mas porque o corpo finalmente sabe o que esperar. A quarta, e essa é a mais comum de todas. Luz azul antes de dormir. Melatonina é o hormônio que prepara seu corpo para o sono. Seu cérebro começa a produzi-la quando detecta escuridão. É o sinal de que o dia acabou, de que é hora de iniciar o processo de preparação para o sono. AT&T, tela de celular, tablet, televisão, todos emitem luz no comprimento de onda azul, que é o mesmo comprimento de onda da luz solar. Quando você usa o celular às 11 da noite, seu cérebro interpreta como se ainda fosse dia. Não parcialmente, completamente. O sinal de produção de melatonina é bloqueado ou atrasado em até 2 horas dependendo do tempo de exposição. Você deita na hora certa, mas seu ciclo começou 2 horas atrasado. Então você dorme 8 horas de um sono que começou tarde demais e acorda antes de completar o que precisava completar. Isso explica aquela sensação de acordar no meio de um sonho intenso, ou acordar e não conseguir sair da cama mesmo depois de horas dormindo. O ciclo não fechou. A recomendação padrão é sem tela 1 hora antes de dormir. Isso funciona, mas para a maioria das pessoas é difícil de manter. Uma alternativa mais realista é reduzir a intensidade da tela à noite, modo noturno ativado, brilho no mínimo e, se puder, trocar o celular por algo físico nos últimos 30 minutos antes de dormir. Um livro, uma conversa, qualquer coisa que não emita luz azul. Agora, o que fazer com tudo isso? 4 problemas. Não tente resolver todos de uma vez, isso não funciona. O que funciona é escolher um, mudar ele de verdade, deixar virar automático e só então passar para o próximo. Por onde começar? Se você bebe álcool regularmente à noite, começa por aí. É a mudança com maior impacto imediato na qualidade do sono. Se não bebe, começa pelo horário. 7 dias dormindo e acordando no mesmo horário, incluindo fim de semana, sem exceção. Parece simples demais para fazer diferença. Na terceira noite você já vai sentir algo diferente.
Na sétima, vai entender por que médicos e especialistas em sono consideram a consistência de horário mais importante do que qualquer suplemento ou técnica de relaxamento. Depois do horário, você adiciona a temperatura, depois o celular, um por vez, com tempo suficiente para cada um virar hábito antes de adicionar o próximo. Tem uma coisa que eu quero deixar clara antes de fechar. Essas 4 coisas explicam a maioria dos casos de sono ruim, mas não todos. Se você ajustar os 4 e ainda acordar exausto consistentemente, vale conversar com um médico sobre a possibilidade de apneia do sono. É uma condição onde a respiração para e reinicia durante a noite, fragmentando o sono de forma severa, e a pessoa geralmente não sabe que tem. Ronco alto, acordar com dor de cabeça, sonolência extrema durante o dia, mesmo dormindo horas. Esses são sinais. Não é raro e é tratável, mas se você não tem nenhum desses sinais, começa pelos 4 ajustes: álcool à noite, temperatura do quarto, horário irregular, luz azul, antes de dormir. Qual dos 4 você acha que está mais sabotando o seu sono? Me conta nos comentários. Tenho curiosidade genuína porque a resposta costuma ser diferente para cada pessoa. E se você conhece alguém que reclama que dorme, mas acorda cansado, manda esse vídeo. Vai fazer mais sentido do que qualquer conselho de dorme mais cedo. No próximo vídeo a gente fala sobre o que acontece no seu cérebro nas primeiras horas depois que você acorda e por que a maioria das pessoas desperdiça esse período sem perceber. Nos vemos lá.